Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Que bom, né? Você está bem? Que bom, glória a Deus. Que ministração maravilhosa, né? Nós somos sempre abençoados por esses irmãos do louvor. Vocês são bênção demais. Espero que você tenha tido um ótimo dia, uma boa tarde, apesar do frio. Está com frio? Se você está com frio, fique perto da pessoa que está do seu lado. E aí um aquece o outro. Está frio, não é? Mas glória a Deus pelo frio. Se nós sabemos agradecer pelo clima de calor, então nós temos que agradecer pelo clima de frio, pela chuva, por tudo. Qualquer clima, nós temos que agradecer porque Deus está no controle de tudo. Amém? Que bom que você vai acordar cedo amanhã. Provavelmente vai estar frio. Glória a Deus. Não reclame não. Dê glória a Deus. Falou, Senhor, obrigado porque está frio. Estava bom até agora aqui debaixo dessa coberta. E agora eu vou levantar e vou enfrentar esse tempo não tão amistoso assim, mas tudo foi Deus que fez, não é? Deus é bom demais. Muito bem. Vamos dar continuidade hoje. Pedrão, se você puder colocar aí para mim. Nós iniciamos um tema na semana passada, na EBD, e eu gostaria de finalizá-lo agora. E eu quero que você seja muito abençoado, como você tem sempre sido, né? Você sabe que toda vez que nós estamos nesse lugar, Gabriel, que bom vê-lo. Fazia uns dias que eu não via, você é muito bem-vindo, viu? Aliás, Gabriel, temos o Nelson ali também, filho do irmão Adesuito, bem-vindo, Nelson. Temos a Itna aqui nos visitando também, um monte de gente bela aqui hoje, né? São todos muito bem-vindos, e você é bem-vindo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é bem-vindo, irmão. Que bom que você veio. Volte sempre, aliás, viu? Não deixe de vir, não. Venha no frio, venha no calor, venha na chuva, venha no sol. Sempre venha. Irmã Norina, bem-vinda. A senhora não tem ninguém do lado para falar. Está tão à frente, né? Mas a senhora é bem-vinda no seu lugar cativo. Muito bem. Quase que cativo, né? Eu sei que a senhora, se precisar, a senhora cede. Claro. Amém. A senhora é uma benção. Muito bem, nós temos sido sempre abençoados nesse lugar e eu gosto de falar que o importante é você vir aqui e sair daqui pelo menos com algo para te fazer crescer, né? Para te fazer durante a semana pensar nesse tema, pensar sobre aquilo que você ouviu e trabalhar no quê? O que eu vou fazer a respeito disso? O que eu vou pôr em prática? Como que eu posso ajustar as coisas para ser cada vez mais parecido com Jesus? Essa tem que ser o anseio de todos nós, né? Que temos a oportunidade, o privilégio de vir aqui trazer-lhe uma palavra, né? O que você vai aprender? Nós que estamos aqui há tantos anos, né? Ouvindo, e eu sou da época que éramos ouvintes do pastor Disseu todo domingo. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. E às vezes a gente falava assim, mas por que o pastor repete tanto esse tema? E aí quando essa pergunta chegava no ouvido dele, ele falava, até você aprender eu vou falar. Não é? E é assim. A Bíblia, às vezes a gente pensa assim, por que eu vou ler a Bíblia? Se está sempre escrito a mesma coisa, até a gente aprender. Se nós estamos lendo a Bíblia e ouvindo mensagens há tanto tempo, e ainda não aprendemos tudo, é porque não é fácil colocar isso em prática. Então nós precisamos continuar ouvindo todos os dias, não é? Você já leu Atos muitas vezes. Hoje o pastor Samuel começou uma série aqui a respeito dos Atos dos Apóstolos. E você não tem coisa, e eu também, para aprender? Temos muitas coisas para aprender. Demais. Talvez daqui a 20 anos estará
sendo ministrado aqui sobre esse mesmo tema, e nós ainda teremos coisas a aprender. Sabe por quê? Porque nem tudo aquilo que se fala aqui você consegue absorver. Então, a gente precisa estar sempre trazendo de volta, e as palavras que você ouve aqui, a própria Bíblia diz que sobre ela, isso é uma inspiração divina. É lógico que foi Paulo que escreveu, foi João que escreveu, foi Moisés que escreveu, mas eles não escreveram daquilo que estava na cabeça deles, eles foram inspirados. O Espírito Santo os inspirou a escrever tudo que está escrito. E a Bíblia diz a respeito de si própria: toda palavra, toda é toda. Não tem palavras escolhidas, a Bíblia diz toda palavra é divinamente inspirada e apta para ensinar, corrigir, instruir, fazer ajustes. Sabe para quê? Para que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Ele é o modelo. Então, que você e eu possamos sair daqui hoje, uma vez mais, um pouco mais parecidos com Ele. Amém? Esse é o nosso objetivo sempre. E nós começamos então a falar na semana passada sobre isso. Nós dependemos uns dos outros. Ninguém consegue fazer as coisas sozinhos. Já que nós dependemos uns dos outros, eu vou só fazer uma pequena recapitulação aqui do que nós falamos. Vamos ver se o meu negocinho aqui ajuda. Aí, também estava desligado, né? Agora vai ajudar. E nós falamos sobre isso, né? Os 2 grandes mandamentos deixados lá por Jesus, quando os homens indagaram a Ele, e Ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você mesmo. Por quê? Por que a Deus e o próximo? Porque se nós pegarmos esses 2 mandamentos, eles conseguem resumir todos os 10 que estão escritos lá no Êxodo. Se nós amamos o nosso próximo, nós não vamos fazer mal a ele de maneira alguma, nós vamos nos preocupar em tratá-lo da melhor maneira possível. E assim vamos levando aí a nossa caminhada. Só que não é fácil, né? A grande pergunta é fácil lidar com essas pessoas das quais nós dependemos e também das quais nós somos dependentes? Não é fácil. Aí você fala assim: mas eu não dependo de ninguém. Meu irmão, você depende de todo mundo para tudo. Vou falar de novo para ver se você acredita. Você e eu dependemos de todo mundo para tudo. Vou citar alguns exemplos. Você faz pão todo dia de manhã? Você faz o seu próprio pão? Algumas pessoas até fazem. Mas a maioria de nós vai numa padaria tomar café, ou compra o pão e leva para casa, não é assim? Então você depende de alguém que faz pão. Dorival, achamos uma função para você, todo mundo aqui depende de você, o homem do pão. Meu irmão, se você pega trem, você depende de alguém? Depende do maquinista e depende de todo o sistema funcionando. Se você pega ônibus, se você sai para trabalhar no seu carro, você não depende das pessoas? Depende de todos os abençoados que também estão dirigindo ao seu lado ao mesmo tempo que você, inclusive os motoqueiros abençoadíssimos, que passam naquele corredorzinho, buzinando preventivamente para ver se você não entra na frente deles. Aí você pode pensar: nossa, como é difícil ouvir a buzina do motoqueiro. Imagina ele que ouve todas, você só ouve uma dele, né? Ele fica buzinando o dia inteiro e ele ouve todas. Que pensa? Você depende dos outros, irmão. No seu trabalho você depende, aqui na igreja você depende. Todos nós dependemos uns dos outros. É fácil lidar com os outros? Você acha fácil? Eu não acho. A começar de mim, é uma dificuldade só. Falei para a Nádia essa semana, dentre várias broncas que eu tomei, e eu falei para ela: eu acho que eu estou sendo provado, porque domingo eu falei que não era fácil lidar comigo. Eu estou tomando mais bronca essa semana do que eu tomei nas anteriores, então realmente não deve ser fácil. Essa é a prova disso. Não é fácil mesmo não, irmãos. Assim como não é fácil lidar comigo,
não deve ser fácil lidar com você, porque todos nós temos as nossas manias, as nossas maneiras, os nossos trejeitos, não é? E é assim, essa é a beleza da convivência. Aí alguém fala assim, então eu vou morar sozinho. Eu acho que não é uma boa escolha. Quem escolhe morar sozinho para não crescer nos relacionamentos, infelizmente, eu acredito que você perde a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque a gente só consegue ser alguém melhor em meio aos relacionamentos. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. Nós vamos ter gente do nosso lado a vida inteira. E posso te dar uma notícia? Se você for para o céu, eu quero ir também, e lá nós vamos encontrar com mais um monte de gente. Você não vai fugir de nós. Nós vamos conviver aqui e na eternidade. Você não vai conseguir fugir da gente. Então não é melhor aprender? Não é melhor desenvolver isso? Aí nós falamos sobre esse troço aí chamado inteligência emocional, difícil de desenvolver, né? E aí nós concluímos dizendo então, amemo-nos uns aos outros. Foi isso que João deixou escrito para nós. A melhor maneira é amar uns aos outros para que a gente consiga se esforçar para desenvolver esse negócio de nos dar bem uns com os outros. Que coisa difícil. E aí eu quero então continuar a partir desse ponto. Qual é o melhor exemplo de como lidar com as pessoas? Se fosse para você escolher alguém da Bíblia, alguém que sirva de exemplo para nós, quem você escolheria? Eu gostei da sua sugestão e eu escolhi também Jesus. Tem várias pessoas na Bíblia que lideram ou lidaram com muitas pessoas. Moisés foi um homem que teve que lidar com muita gente. E a Bíblia diz que ele perdeu a paciência. O homem mais manso que já pisou nessa terra teve dificuldade de lidar com as pessoas, a ponto de ele ficar irritado, não é? E ele ficou tão irritado que a Bíblia diz que Deus falou para ele falar, e ele bateu, e por causa disso, ele foi proibido de entrar na terra prometida. Olha só, imagina como deve ter ficado o sentimento de Moisés. Não é fácil lidar com as pessoas, mas Jesus teve que lidar com algumas pessoas. Vamos dar uma analisada no cenário. Jesus lidou com 12 homens. Você vai falar assim, mas não está escrito na Bíblia a idade deles. É verdade. Não está registrado na Bíblia a idade deles, mas provavelmente, a idade dos 12 estava ali circulando entre 13 e 30 anos. Portanto, tinham adolescentes, tinham jovens, tinham homens um pouco mais maduros. Esses homens, a Bíblia diz de alguns pescadores. A Bíblia fala sobre um que era cobrador de impostos. A Bíblia fala sobre trabalhadores comuns. Lucas, por exemplo, embora não tenha sido chamado de apóstolo, mas ele andou com eles e escreveu as suas histórias, ele era médico. Então, nós não tínhamos ali apenas um tipo de profissão, tínhamos uma pequena miscelânea. Não é? Portanto, nós tínhamos pessoas um pouco mais estudadas, pessoas um pouco menos estudadas, trabalhadores comuns, como hoje. Aí nós tínhamos provavelmente homens casados e solteiros. Pelo menos um nós temos certeza que era casado. Pedro. Como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz que Jesus curou a sogra dele. Só pode ter sogra quem casou. Então, Pedro, portanto, era casado. A respeito dos outros, a Bíblia não fala. Mas nós podemos subentender que tinham ali homens casados, portanto, homens solteiros. Você acha que é um grupo que dá para testar a habilidade de alguém em trabalhar com pessoas? Eu acho que dá. Porque nós tínhamos ali jovens, adolescentes e homens já um pouquinho mais avançados. Nós tínhamos casados e solteiros. Nós tínhamos pessoas que já haviam estudado um pouquinho, porque o cara, para ser cobrador de impostos, ele tinha que ter feito pelo menos algum curso, alguma coisa, se preparado.
Talvez o pescador ensinou ou aprendeu com o pai, então não necessariamente ele era um homem estudado. E eu não estou aqui gerando nenhum preconceito contra os pescadores, eu só estou falando de acordo com aquilo que nós lemos na Bíblia, não é? Podemos ir buscar na história, mas serão só elucidações aí de algum historiador. Mas o fato é esse: trabalhadores comuns, cada um com seu pensamento, casados e solteiros. Então, assim, não era um grupo de todo mundo igual, não era um grupo de todo mundo com o mesmo pensamento. Provavelmente tinham ativistas, provavelmente tinham os rebeldes, dá para ver que tinha. Mas Jesus conseguiu fazer algo que era pegar esses 12 homens e, em 3 anos, afiá-los a ponto de, a partir do momento que Jesus saiu de cena, fisicamente, esses homens tocaram a coisa. E isso, meu irmão, não tem como nós falarmos que não foi sucesso. Sabe por quê? Porque isso já fazem mais de 2000 anos. E se você está aqui hoje, é por causa deste trabalho. Se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus fez um trabalho tão bem feito em lidar com aqueles homens, que Ele conseguiu despertar neles algo que os fizesse levar aquilo adiante. E daqueles 12, foram multiplicados para outros 12, para outros sei lá quanto, até chegar até nós. Você acha que isso foi um trabalho mal feito? Imagina. Nós vemos líderes hoje em dia, e eu não estou falando aqui sobre liderança, estou falando sobre convívio entre pessoas. Mas já que nós estamos falando de Jesus, há líderes que passam pela sua vida, pela nossa vida, e esse líder sai da sua vida, ou você muda de emprego, ou você muda de empresa, e você nem se lembra dele. Imagine alguém que consegue deixar um legado que atravesse muitas gerações, a ponto de ultrapassar 2000 anos. E ainda hoje, nós temos gente querendo ser parecido com Jesus. Eu quero, você quer? Isso é um legado maravilhoso, meu irmão. Jesus não conseguia fazer aquilo sozinho, então Ele tinha que escolher algumas pessoas, Ele escolheu pessoas, preparou essas pessoas, a ponto de, quando Ele partisse, essas pessoas terem aptas a preparar outras pessoas, e assim a coisa foi avançando. Olha que coisa maravilhosa. Dá para falar que Jesus não sabia lidar com gente? De maneira alguma, Ele sabia demais. E Ele veio aqui para nos ensinar. Como falar para atingir a todos? Aí nós temos algumas dúvidas, né? Falar a verdade ou falar mais ou menos a verdade? Falar de qualquer jeito ou falar em amor? Como você tem adotado a sua maneira de lidar com os outros? Falar com qualquer tom de voz ou usar o tom de voz adequado a cada situação? Você deve se lembrar que o mesmo Jesus que sentou na frente de Pedro para falar: Pedro, tu me amas. Lembra desse diálogo? Pela narração da Bíblia, o meu entendimento é que Jesus estava ali numa super mansidão, falando bem tranquilo, a ponto de Pedro chorar, refletir, responder: é claro que eu te amo, Senhor. Tinha tristeza ali de Pedro. Mas o mesmo Jesus, a Bíblia diz que Ele entrou no templo em determinado momento, e Ele deu ali uma bronca geral, porque os homens estavam fazendo daquele lugar um comércio. Naquele momento, você acha que Jesus falou com a mesma mansidão e o mesmo tom de voz que Ele falou com Pedro? Não, Ele usou um tom de voz adequado àquela situação. Ou seja, não é fácil não, meu. Que tom de voz usar? Quando você quer falar com seu filho adolescente. Que tom de voz usar quando você quer falar com outros jovens? Que tom de voz usar quando você quer falar com alguém que você encontra no ônibus? Que tom de voz usar
quando você precisa falar algo com o teu chefe ou com o teu colega de trabalho? Que tom de voz usar quando você precisa falar com a tua esposa? O mais baixo possível. Esse eu sei. Ah, que benção. Mas tem que ser o tom de voz adequado. É fácil responder todas essas perguntas? Não é fácil. Aí, como não é fácil, vamos desenhar. A Bíblia diz, e nós vamos já falar sobre esse texto, lá em Efésios, fala assim: andai na verdade, mas em amor. Isso é muito difícil, porque às vezes ou você fala a verdade, esse é o nosso primeiro pensamento, ou você fala a verdade, ou você fala em amor. Tem hora que você fala, não tem como falar essa verdade com amor. Será que não? O que você acha? Dá uma notícia para alguém, não é? Esses dias nós estávamos até brincando com um irmão que falou que ele tem alguém lá na empresa, muito sincero, aquela pessoa que não consegue esconder nada. E aí eu contei para ele uma história que eu já ouvi, de um cara que, o encarregado precisava dar notícia que um dos seus funcionários, o pai dele havia morrido. Alguém ligou na empresa e falou: estou ligando para falar que o pai do fulano morreu, ele precisa vir para casa, porque... Só que cuidado com o jeito que você vai falar, porque ele é muito apegado no pai, né? Aí imagina, o encarregado falou: e agora? O que eu faço? Como falar para ele que o pai dele morreu, sem chocá-lo? Aí ele chamou o chefe dele, falou: a gente precisa chamar o fulano e falar para ele que o pai dele morreu, eu estou aqui desesperado porque eu não sei como falar. Ele falou: é fácil, chama ele lá, pode deixar que eu falo, eu sei como lidar. Aí, chamou o homem, aí quando o rapaz entrou na sala, falou: tudo bem? Bom dia, é o seguinte, nós precisamos te dar uma notícia, seu pai morreu. Ele falou: não era para dar notícia? Está dado. Mas será que é bom essa maneira? Será que ela é adequada na maioria das vezes? Notícias são notícias, mas tem notícia que você precisa envolvê-la em um pano de seda. Tem notícia que você precisa ser mais direto. Mas tem notícia, às vezes, que a gente coloca tanta coisa que acaba assustando todo mundo, né? Nós vivemos a pandemia, por exemplo, e esse foi o maior exemplo de uma época em que as notícias foram muitas vezes exageradas a ponto de todos nós ficarmos morrendo de medo dentro de casa, e você não queria nem pôr o nariz para fora durante um tempo de tanto medo daquilo te atingir. E depois nós começamos a ver, é complexo, é perigoso? Mas será que é tanto daquele tamanho? E aí a coisa vai entrando nos eixos. Mas a gente precisa achar o tom adequado. Como não é fácil, vamos tentar fazer de uma forma que fique claro. Isso aqui é um gráfico, e está ali, você estudou matemática, você deve lembrar disso. Nós podemos caminhar num gráfico em X e em Y. E aí nós temos duas maneiras de tratar as pessoas: com sinceridade ou com respeito. Às vezes nós podemos pensar nisso, né? Ou eu falo a verdade, ou eu falo em amor. E nós mesmos criamos essa maneira no nosso dia a dia. Não tem como conseguir ajustar isso. Mas tem como, porque a Bíblia diz, meu irmão, e a Bíblia não erra. Você vai ver no texto que é exatamente esse desenho. A Bíblia não falha. O problema é que nós rotulamos as coisas. Não dá. Então, se não dá, eu quero caminhar só em uma direção. Eu lhe pergunto, qual é melhor, ser sincero ou ser respeitoso? Não precisa responder. Não tem melhor. Tem o ideal. A gente pode falar mentira? Eu lhe pergunto, a gente pode falar mentira? A pessoa chega aqui na igreja e fala: estou bem vestido, e está todo descombinando, tudo errado.
tudo fora da órbita. Está um frio desse, o cabra chegou de bermuda, camisa de regata, com a camisa do Corinthians. E te pergunta, estou adequado para o culto? Mas lógico que eu também dei um péssimo exemplo, né? Mas, às vezes a pessoa veio achando que estava bem. Estou adequado? Aí tem pessoas que cometem o tal do sincericídio. Esses dias nós estávamos com uma pessoa na mesa e ela falou, eu vivo fazendo sincericídio. É ruim isso. Sabe por quê? Faz mal para você e para o seu interlocutor. Mas significa que nós vamos mentir? Não, porque você não pode mentir, você é crente. Lembra o teu irmão aí do teu lado? Fala, irmão, você é crente, pode mentir não. Temos que falar a verdade. Mas, se eu caminhar só na sinceridade, olha o que acontece. Eu me torno arrogante. Alguém chega, por exemplo, eu ousadamente pergunto para a Nádia, eu tenho sido um bom marido? Obviamente que eu tenho pontos a melhorar. E aí ela está num dia que ela está meio brava comigo, e ela fala, você tem sido um péssimo marido. Talvez ela tenha falado a verdade, mas soa bem aquilo? Não. Mas de repente, ela pode pôr uma seda enrolada nesse péssimo e isso fica melhor. Por quê? Porque a gente também tem que caminhar na direção do respeito. Agora, dá para ser só respeitoso? Não. Porque se eu pergunto para ela a mesma coisa, eu tenho sido um bom marido? Aí ela responde, como a maioria de nós, quando quer agradar o outro, você é o melhor de todos. Primeiro que eu não posso ser o melhor, porque ela não tem outro parâmetro de comparação, ela só é casada comigo. Isto posto, não dá para ela comparar eu como marido com outros. Ela tem a impressão de outros maridos, mas o único marido que ela conhece sou eu. Então não dá para comparar e falar, você é o melhor de todos. Ah não, você é ótimo, você é nota 10. É verdade? Você acha que é verdade? Não é, meu irmão, eu estou te falando que não é. Pode falar que não é. É sobre mim. Você acha que é verdade? Nádia, é verdade? Não, olha lá, ela balançou a cabeça. Não é. Eu não sou nota 10. Como lidar com isso? É lógico, eu estou falando aqui uma situação simples, né, do cotidiano. Mas e o seu filho, que às vezes chega para você com perguntas desse tipo? Seu filho chega com um trabalho todo garranchado e fala, papai, como está? Aí o pai, desprezando totalmente isso, fala, tá lindo. Irmão, se está lindo, está ótimo, não precisa melhorar, mas está tudo errado, tudo garranchado. Você só falou que está lindo porque você quer agradar seu filho, você quer ver ele sorrindo, você quer ver ele feliz. Aí chega na outra semana, a professora dá um trabalho igualzinho, valendo nota, ele faz do jeito que o pai falou que estava lindo. Aí a professora dá 4 para ele. Aí ele chega em casa, você dá uma bronca nele, fala, como é que você tirou 4? Fala, eu fiz do jeito que o senhor falou que estava lindo. Mas não estava lindo, estava errado. Agora, esse pai poderia chegar no filho e falar, está uma porcaria. Talvez seja até verdade. Mas como soaria isso? Arrogante. Percebe que é difícil demais. Aonde caminhar? Meu irmão, caminhe no equilíbrio. Agora, é fácil caminhar no equilíbrio? É fácil falar com as pessoas o que precisa ser falado do jeito certo e do tom certo? É lógico que não. Sabe por quê? Porque nós também, os interlocutores, os que estamos ouvindo, não queremos ouvir, na maioria das vezes, a verdade das coisas. Por isso que é tão difícil lidar conosco. Ao passo que é difícil falar, é difícil também ouvir. E já que nós não gostamos de ouvir, a gente só tem uma saída, não pergunte. Quem não gosta de ouvir, não tem que perguntar. Porque se você faz a pergunta, olha, eu estou fazendo um trabalho bem feito, você abriu a oportunidade da outra pessoa falar, pessimamente.
Agora, tem o jeito de falar, né? Por exemplo, voltando no exemplo Rodrigo e Nádia, eu como marido. Eu estou sendo um bom marido? E a Nádia, sabiamente, qual é a resposta adequada para não ser arrogante e não me deixar tão desmotivado assim, mas também me fazer entender que eu preciso melhorar? Olha, você está em construção. Você tem bastante oportunidade de melhoria. Essa palavra é ótima, meu irmão. Oportunidade de melhoria. Seu filho chega para você com um trabalho e fala: papai, o que você acha do meu trabalho? Você fala: olha, parabéns pela sua coragem em fazê-lo, mas poderia ficar melhor. Você está sendo arrogante? Não. Você está sendo melhor do que o pai que falou: ah, está uma porcaria. Mas você também não está dando 10. Fala: ó, filho, poderia ter ficado melhor. A louça que você lavou poderia ter ficado mais caprichada. Normalmente é das crianças, porque a linguagem de amor deles é essa, são as afirmações. Ele faz uma coisa e vem perguntar. Como você responder? Os filhos querem a aprovação dos pais. O filho acabou de lavar a louça, você tem que notar que ele lavou a louça. Se ele acabou de fazer um trabalho em casa, você precisa notar que ele fez. Tem pessoas no seu convívio, no nosso convívio, que elas gostam de ser notadas, elas gostam das palavras de afirmações. Como falar para alguém que aquilo que ela fez não está tão bem feito assim? Imagine que você leva o seu carro no lava-rápido. E aí quando você vai pegar o carro que a pessoa te entregou, ainda tem pontos sujos. E você é uma pessoa bem detalhista, como eu sou, eu gosto do carro limpo, estou pagando. Se fosse para ficar mais ou menos, eu mesmo fazia rapidamente. Lavo só por fora, não passa aspirador dentro, mas se você paga, você quer bem feitinho. Aí a pessoa te devolveu o carro e não ficou tão limpo assim. Você percebeu alguns pontos que poderiam ser melhorados. Se você chegar lá e falar assim: olha, o seu serviço ficou péssimo, você está sendo arrogante, você está destratando a pessoa. Mas você pode chegar lá e falar assim, chamar ela de canto: eu gostaria de fazer aqui uma reclamação. Tem gente que tem tanta dificuldade em lidar com as pessoas, que você vai na padaria comer uma refeição qualquer, e outro dia isso aconteceu comigo. Eu estava almoçando, uma mesa de trabalho, e quando eu fui escolher no self-service, tinha pastel de queijo, aqueles bem pequenininhos assim, eu gosto. Peguei o pastel de queijo, estava ali, né? Foi a primeira coisa que eu fui comer. Quando eu mordi o pastel de queijo, ainda bem, no pedaço que ficou, né? Eu só mordi um pedacinho, no pedação que ficou no prato, tinha um fio de cabelo enorme, dentro do pastel. Tem gente que faz um escândalo. Chama todo mundo: ah, meu Deus. Irmão, para quê? Me frustrou, porque eu estava com tanta vontade de comer. Num primeiro momento eu até pensei: vou tirar. Mas falei: não, né? Nem tanto. Deixei o pastel de lado e fui no resto. Fui nas outras coisas, isso que eu quero dizer. Mas tem gente que já chama lá a pessoa: olha, aqui, achei um cabelo, e não sei o quê. Irmão, para quê? Para arrumar briga? Para arrumar briga? Para você ficar preso naquela situação? Todos nós podemos errar. A gente só vai melhorar em lidar com isso aqui se nós entendermos que todos nós podemos errar. Todos nós falhamos. Agora vamos ver se o que a Bíblia diz, para fecharmos, não é exatamente esse texto. Vamos ler o que está escrito em Efésios 4, eu deixei ele aberto aqui, capítulo 4, e os versículos 15, e depois do 25 em diante. Diz assim, Efésios, capítulo 4, eu vou ler primeiro 15. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Agora vamos ao 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. É fato, nós temos que falar a verdade, porque somos membros uns dos outros. Mas aí ele começa a fazer os ajustes. Irai-vos e não pequeis. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Você pode até ficar irritado com alguma situação que você esperava diferente, que o seu interlocutor, você não queria aquilo, você não imaginava aquilo. Mas não peque, só pode ficar irritado, é o que a Bíblia diz. Vamos avançar. Não deis lugar ao diabo. Olha que interessante isso. Qualquer ação que nós venhamos a tomar após uma situação, pode sim ser uma oportunidade de darmos brecha ao nosso inimigo para que ele entre na situação. Então, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E aí ele fala, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aí ele, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora vamos pensar nisso e no gráfico. É fato que nós precisamos ser verdadeiros, está escrito lá. Mas também é fato que nós temos que ser amorosos. É fato que nós não temos que perder, ou pecar, desculpe, não peca mesmo que fique irado, não dá lugar ao diabo, não grita, não tem malícia, é misericordioso e sabe perdoar. Sabe o que eu vejo? Que cada vez que eu e você vamos passar por qualquer situação onde nós vamos interagir com outra pessoa, na sua mente, você precisa pensar nisso aqui com base nesse texto. É fácil? Não é. Não é fácil. Por isso que traz crescimento. Sabe por quê? Porque as coisas fáceis não geram crescimento, mas as coisas difíceis geram crescimento. Quando nós estávamos estudando aqui Educação de Filhos à Maneira de Deus, e semana passada a gente teve com a Alice e o Laércio falando sobre isso, nós temos um gráfico lá, que é o gráfico da correção, enorme. Toda vez que você vai punir a criança, você precisa avaliar dentro da situação que ela cometeu, portanto o seu delito, todas aquelas variáveis para saber se você precisa conversar, se você precisa punir, se você precisa usar talvez ali, deixá-la isolada, se você precisa usar a varinha, de acordo com o que a Bíblia diz, enfim, você tem que fazer uma série de análises. Aí, a maioria de nós pais fala assim, imagina que o meu filho fez uma coisa errada, eu vou ter tempo para ficar analisando um gráfico, eu já vou logo resolver. E aí a gente resolve errado. Por quê? Porque nós precisamos avaliar as coisas. Esse texto aqui, ele deveria estar escrito nos umbrais das nossas portas, para nós fazermos exatamente aquilo que Davi falou no Salmo 119, 11. O que está escrito lá? Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar. Então toda vez que você tem vontade de falar alguma coisa, vai para o texto, vai para a Bíblia, vai para esse desenho. Aí você fala, mas eu vou ficar pensando nisso? Sim, meu irmão, sim, porque nós precisamos melhorar. E nós aprendemos aqui que se melhorar, melhora. Se hoje eu já tenho uma boa interação com as pessoas, não significa que está perfeito, eu preciso melhorar. Porque ao longo da vida eu vou encontrar gente legal, gente tranquila, gente que é tudo bem para ela, mas eu vou também encontrar gente brava, gente irritada, gente que está tendo um dia ruim. E quando você dá uma resposta para uma pessoa que ela é zen, é de boa, na maioria das vezes está tudo bem. Mas e quando você dá uma resposta para uma pessoa irada?
você corre o risco de apanhar. Graças a Deus que aqui no Brasil não tem esse negócio de liberdade para a gente ficar andando armado. Mesmo que eu pudesse, eu não gostaria. Mas tem gente que tem vontade. Imagina o risco disso. Sabendo que nós temos tanta dificuldade de autocontrole. Isso é péssimo. Porque alguém que tem dificuldade de autocontrole, a chance dele sacar uma arma e dar um tiro em alguém é enorme. Por quê? Porque nós não paramos para avaliar as coisas. Você precisa pensar. E aí você fala assim, mas é muito difícil. É por isso que você é filho de Deus. Porque você e eu temos que fazer as coisas mais difíceis para poder sermos cada vez mais parecidos com Jesus. O que é fácil, todo mundo faz. Lidar de qualquer jeito com as pessoas, todo mundo lida. O difícil é lidar com as pessoas do jeito que Jesus lidava. Jesus falou, ame o teu próximo. Aliás, ore por ele, ore pelo teu inimigo. É fácil isso? Você acha que é fácil? A pessoa acabou de maltratar você e você ainda orar por ela. E para concluirmos, eu acho que tem algo chave para nós gravarmos no nosso coração. E se você não tem praticado, nós vamos começar a praticar, que é, seja grato, né? Eu creio que quando nós temos a gratidão no nosso coração, nós sempre vamos pensar melhor para fazer as nossas interações. Meu irmão, e eu estou falando em todas as instâncias, todas. Não adianta você pensar assim, isso aqui é para o Zé, isso aqui é para o João, isso aqui é para o fulano. Não, isso aqui é para todos nós. Sabe por quê? Porque você lida com gente todo dia. Você lida com gente todo dia. Tem casamento acabando porque o marido e a mulher não sabem conversar. Tem pais que não conversam com os filhos porque ambos não sabem conversar. Nós perdemos os relacionamentos porque nós temos dificuldade exatamente dessa interação. Às vezes nós na igreja ficamos sem falar com as pessoas por causa da dificuldade dessa interação. Mas se nós, ao menos apelarmos para a gratidão, e você pensar assim, Deus tem sido tão bom comigo. Se você não é grato a ninguém, pelo menos a Deus você tem que ser, porque você só está aqui hoje por causa dele. Você entende isso? Irmão, se não fosse Deus na sua vida, nem respirar você respirava, e eu também. Deus é bom. Nós cantamos aqui hoje, te amo Deus, tua graça, tua bondade é maravilhosa. Você só está aqui, eu também, porque Deus é bom. Mas eu creio que, além de Deus, você tem motivo para ser grato às pessoas também. Esse texto de Lucas diz que Jesus curou 10 homens, 10 leprosos. E os 10 foram embora, mas um voltou. E Jesus falou para ele, cadê os outros? Ele falou, os outros, não sei, eu estou aqui. Será que nós temos sido qual o modelo? Vamos praticar isso? Quer ver só? Eu creio que nós temos muito motivo aqui para ser grato. Eu quero, em 5 minutos, fazer esse exercício com você. Por exemplo, domingo passado nós tivemos aqui o aniversário do nosso pastor. Você lembra? A igreja estava cheia. E você ficou sentadinho e recebeu um lanchinho aí no seu lugar. Quem recebeu o lanche aí no seu lugar? Eu recebi. Olha quanta gente. Agora fique em pé você que serviu o lanche. Você que faz parte da equipe que serviu o lanche. Olha quanta gente. Alice, Célia, os irmãos ali, o Flávio, a esposa, a irmã Neuza, Cida, Francisca, o Nélio, Regiane, tantas outras irmãos que nem estão aqui hoje. Obrigado. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Coisa boa.
Quem estava ministrando louvor aqui hoje? Fica em pé, Sérgio, e toda a turma aí. Pessoal bonito lá da célula do Sérgio. Olha só, o Sérgio estava com dores hoje. Melhorou, Sérgio? Está se esforçando? Isso é sacrifício de... A Bíblia fala sobre sacrifício de louvor. Isso é sacrifício de louvor. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Davi. Obrigado, baterista. Honra essas pessoas, meu irmão. Aplauda o Senhor pela vida deles. Pode se assentar, obrigado. São bênção demais. Olha a Camila, deixa a Maria aí pipocando no braço dos outros para ir ali, né? Pipocando porque ela parece uma pipoquinha pulando. E é isso. Você tem motivo para agradecer as pessoas? Irmão, eu tenho muito motivo, mas muitos motivos para agradecer muita gente aqui. Eu queria que uma... O senhor tem motivo para agradecer as pessoas? Demais. Então eu vou até aí para o senhor agradecer. A gente tem um problema aqui com a câmera, pastor. A gente tem um problema aqui com a câmera. O senhor pode vir aqui, por favor? O pastor Disseu vai ser o primeiro. Depois dele eu preciso de mais 4 irmãos, para a gente fazer 5. Que você tenha alguém para você agradecer, que você nunca teve a oportunidade, que você queira fazer isso agora. Vou te dar essa chance. Pode fazê-lo. Muito obrigado pela sua vida, por aquilo que você tem feito por mim. Graça e paz, igreja. E eu quero agradecer a igreja toda que esteve presente nessa festa do meu aniversário. Foi uma festa maravilhosa. Eu quero dizer, irmãos queridos, eu amo vocês de todo o coração. Graça e paz. Amém? Amém. Mais alguém tem algum motivo para agradecer? Ah, que benção. Obrigado, irmã Neclides. É um agradecimento no modelo do pastor Disseu, tá bom? Vapt-vupt. Graça e paz, igreja. Eu quero agradecer a vida da Lai, todas as intercessoras dessa igreja que fizeram clamor e jejum pela minha vida, porque eu fui desenganada. Eu tinha 48 horas de vida e vai fazer 2 meses. E o Senhor, através da vida delas, ouviu o clamor e também a petição do meu coração junto com elas. E eu estou aqui para a glória de Deus. Obrigado. Coisa linda, né? Obrigado. Glória a Deus pela vida dessas irmãs que estão aí orando. Faltam 3. 3 abençoados. Serginho, por favor. Sabe que eu imaginei que você seria um grato? Graças a paz, igreja. Eu quero agradecer a toda essa igreja maravilhosa, o amor de todos, o amor dessa igreja e todos os pastores, irmãos que oraram por mim, para que eu tivesse estado com vocês aqui hoje, né? Adorando a Deus. Então eu quero agradecer a todos os irmãos, pastor Samuel, todos os pastores, todos os irmãos, os intercessores, que tem sido um coluna nesta igreja. E eu quero agradecer pela vida do Tiago, que tem sido uma bênção na minha vida, e pela vida da Maria, e todos. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu estou feliz. Deus moveu o meu coração de uma maneira tão gloriosa essa semana. Essa semana é só bênção. A ceia que nós participamos, posso afirmar com toda a convicção, mudou
a minha vida com relação à comunhão com os irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor e doutor Flávio, que trouxe uma mensagem poderosíssima. E também nosso apóstolo, que tem sido uma bênção para mim, para a minha família. E eu quero dizer, irmãos, algo aconteceu que eu mesmo não consigo explicar. A unção do Espírito do Senhor na minha vida, e eu só tenho que agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, irmãos. Eu quero abraçar todos vocês na comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode vir, Cíntia, pode vir. Graças a Paz, boa noite. Eu estava trabalhando no Açaí, atacadista aqui do Grajaú, e eu pedi as contas sem arrumar outro, né? E eu fiquei com necessidade em casa, não tinha nada que comer, e fui procurar emprego, né? Não conseguia. E graças a Deus eu arrumei no restaurante do KFC, com uma gerente que ela é cristã também. Deus usou ela, porque eu não tinha nada em casa, nada. E assim, na minha entrevista ela estava presente, né? E eu arrumei um emprego através dela. Só que no momento eu estava afastado da igreja. Quando eu estava no Açaí, me afastei, que até congreguei aqui por um tempo, né? Aí me afastei. E depois que eu arrumei o emprego, aí eu fui lá na igreja do pastor Ricardo e aceitei Jesus de volta lá. Voltei para a igreja e agora estou congregando lá com ele. Só não fui hoje porque eu tinha ido para uma festividade da família, me atrasei um pouco, mas Deus me trouxe até aqui para eu poder falar isso, né? Em nome de Jesus. E eu sou grato à minha gerente, a Rosângela. Já falei para ela que eu sou muito grato a ela. Falei para ela esses dias, sou muito grato porque você estendeu a mão para mim no momento que eu precisava. Obrigado. Que bênção, você é bem-vindo. Não é bom agradecer? É bom demais, mano. Dá vontade de agradecer. Já tem mais gente, espera aí. Graça e paz, igreja. Bom, eu sou grata por milhares de coisas. Primeiramente pela minha família. Mas em segundo lugar, sou grata pela vida de cada jovem, de cada adolescente e pela oportunidade que essa igreja está dando a cada um. Às vezes nós entendemos que o jovem tem energia, tem força, mas muitos têm uma vida muito frenética, estudam, trabalham, e a gente vê a disposição que cada um tem se colocado, desde o louvor. Muitos tocam, né? Muitos apresentam muitas coisas, mas para Deus, todo esse sacrifício de louvor, como o irmão tem falado, vale a pena. Jovens e adolescentes que têm se colocado na brecha, continuem firmes. Estamos aqui para adorar o Senhor com louvor, com a dança, com todos os motivos que temos para adorar. E eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Que bênção. Vamos encerrar no João. Nós não temos tempo para... Eu sei que tem muita gente. A gente fica aqui até amanhã. Tá vendo como é bom esse exercício? Boa noite. Eu não sou muito fã de fazer isso, tá? Eu vou agradecer a duas pessoas. Primeiro a ti, que se disponibilizou na minha casa, conheceu minha família. Isso quando meu menino tinha acabado de nascer, tinha 3 meses. E essa última vez que você, Nádia, foi. E a minha esposa, que me deu a oportunidade de ser chamado de pai hoje. Então, obrigado. Glória a Deus. Não é bom esse exercício? É bom, não é? É bom demais, irmãos. Fique em pé, por favor. Nós vamos orar agora. Sabe o que você faz? Abrace alguém que você quer orar por essa pessoa e agradecer a Deus por ela.
Ah, ele não está do meu lado, então procure ele. Você só não pode ficar sem abraçar ninguém. Eu vou abraçar o Wellington aqui. Abrace alguém aí, mano. Abrace alguém aí, ore. Seja grato a Deus. Ore por essa pessoa, ore por você. Ore para que Deus nos dê graça de melhorarmos no nosso convívio com as pessoas. Porque o reino é feito de gente. E nós precisamos de ter gente do nosso lado. Abrace alguém. Abrace alguém. Não fique sozinho, não. Se você vê alguém sozinho aí, fique em trio, fique em 4 pessoas, fique em 5, mas abrace alguém. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Que o Senhor nos ajude a melhorarmos nas nossas relações, entendendo que nós precisamos uns dos outros, todos os dias, todos os dias. O Senhor veio aqui, andou e nos ensinou que nós precisamos melhorar no nosso trato, melhorar em como nós amamos as pessoas, em como nós falamos. E nós queremos ser uma cópia tua, Pai. Nós queremos copiar tudo aquilo que o Senhor fez para fazermos cada vez mais parecido. Se possível, igual. Senhor, nós te agradecemos por cada um dos nossos irmãos que nós estamos abraçados agora. Obrigado pelo dom, pelo talento. Obrigado porque o Senhor trouxe essa pessoa aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Muito obrigado pela vida do Wellington, que chegou há pouco tempo aqui neste lugar, juntamente com a sua família, e tem nos abençoado com seus talentos, com seus dons naturais, tem nos abençoado com seu sorriso, com a sua tranquilidade, tem nos acalmado com o seu jeito de ser. Muito obrigado, Pai, pela vida dele, pela vida de sua família, pela vida dos seus filhos. Obrigado pela vida dos nossos pastores, obrigado pela vida do pastor Samuel, que tem conduzido esse povo. Senhor, e nós, além de agradecermos ao Senhor pela vida dele, nós te pedimos, capacite o Senhor, porque essa obra, ela é tua, como ele mesmo tem declarado, e nós te agradecemos por essa disponibilidade dele. Senhor, muito obrigado por cada irmão que tem servido aqui, muito obrigado por cada pastor que tem segurado os braços dele. Muito obrigado, Senhor, por cada ministro, por cada líder de louvor, por cada, Senhor, por cada professor de escola dominical, por cada um dos irmãos do som, por cada pessoa que serve aqui, por aqueles que lavam e limpam os cômodos desta casa, aqueles que limpam os bancos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por aqueles que administram as finanças. Muito obrigado por aqueles que fazem a sua função no seu departamento. Pai, nós só temos motivos para te agradecer. Muito obrigado pelas nossas casas. Muito obrigado pelas nossas famílias. Muito obrigado, Senhor, por cada filho nascido neste lugar. Muito obrigado pelos nossos filhos, os adolescentes, as crianças, os jovens. Senhor, muito obrigado pelo nosso trabalho, por tudo aquilo que o Senhor tem, através deste trabalho, trazido de provisão à nossa mesa. Nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus, e amém. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ah, coisa boa. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero te agradecer por esse tempo, por esse dia tão especial. Hoje nós estamos temporariamente interrompendo a nossa participação aqui no Parque América, né? No próximo domingo, nesse mesmo horário, nós já estaremos partindo. Então, provavelmente nos próximos cultos nós não nos veremos mais aqui, mas eu quero dizer que vocês são bênçãos demais.
Nós vamos procurar uma igreja, é óbvio, mas deve demorar para encontrarmos algo assim, não é? Onde nós nos sentimos em casa. Mas Deus está no controle de tudo. Obrigado. Eu sou grato a você, a minha família é grata a você e nós amamos vocês demais. Vamos manter contato à medida do possível e em breve estaremos aqui de volta visitando e vamos ver o que o Senhor tem para nós. Continue orando por nós, nós continuaremos orando por vocês e torcendo e crendo que Deus vai continuar fazendo tudo que Ele tem prometido para este lugar, em nome de Jesus e amém. Deus te abençoe, graça e paz.